Boa noite, estamos iniciando mais um podcast Esperança da Cruz, programa exclusivo de nossa igreja aqui em Caxias do Sul. Hoje, 26 de março de 2025, são agora exatamente 20 horas e 6 minutos. Eu sou o Daniel Cunha e a partir de hoje a partir de agora, nós estaremos tratando de mais um assunto bastante pertinente. E fazem parte comigo aqui hoje, mais uma vez, pastor Ricardo Goulart. Boa noite, pastor, a paz. Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um dos amados que estão aqui e também você que está ligadinho conosco. Fique aí, compartilhe e vai ser uma bênção. E também o Lucas Marcon. Boa noite, Lucas, paz. Paz, Cunha, boa noite. Boa noite, pastor Ricardo. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa conosco. Que Deus abençoe e que você possa participar conosco aqui também, falando no chat, que estaremos conversando com você também. Assunto de hoje, então, valores inegociáveis. E vou ocupar agora, já de início, o meu lugar de fala. E eu trouxe um case aqui para nós iniciarmos a conversa, algo bastante pertinente nos dias de hoje, a respeito dos valores que não deveriam ser inegociáveis, mas que muitas vezes são negociáveis. Se nós pegarmos o cerne do curso de jornalismo ou da profissão de jornalismo, e em qualquer universidade da face da Terra vai dizer que o jornalismo é a função que se encarrega da apuração dos fatos, tá? Apuração dos fatos, de maneira imparcial, sem viés político, econômico ou ideológico. Coisa que talvez nunca tenha acontecido na grande mídia, porque todos estão atrelados aos seus anunciantes, às suas ideologias ou aos seus interesses, talvez escusos, não sabemos. Mas o fato é que, se nós pensarmos na essência do jornalismo, né, que seriam valores inegociáveis, a obstinada busca pela verdade no jornalismo hoje já não é uma busca tão verdadeira assim, Lucas. Cunha, essa questão de valores inegociáveis, né? Você, no mundo que a gente vive hoje, onde a verdade genuína e pura para eles não existe, é tudo relativizado, cada um com sua própria verdade, né? E isso acaba por afetar todo não só a questão do meio de comunicação, mas toda a comunicação que você vai fazer, inclusive a comunicação do evangelho que é feito no púlpito. Justamente. Se nós pensarmos que o jornalismo deveria ter, vamos usar este primeiro caso, tá? Depois a gente parte para outros assuntos. O jornalismo deveria ter total compromisso com a busca da verdade. E nós vemos na grande mídia, pastor Ricardo, muitas vezes diz lá, especialistas afirmam. Não cita quem são os especialistas. Estudiosos dizem. Que estudiosos são esses? Eles mesmos. Não se sabe quem são. Então, fica meio nebulosa essa ideia da verdade. Como que tu vais acreditar em alguma coisa se o órgão principal que deveria estar tão somente apurando os fatos e transmitindo para a sociedade o que é de relevante dos acontecimentos, eu estou falando dos mais variados assuntos, não tem esse compromisso? A verdade, temos uma definição aqui bem simples, é aquilo que está conforme os fatos, é a realidade, é um evento real. O contrário da verdade é a mentira, a falsidade. Eu não posso falar sobre esta questão do jornalismo hoje sem lembrar um versículo bíblico tão conhecido, que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
É difícil para alguém honrar a verdade se ele não conhece a verdade. Ele não tem na vida dele, no caráter dele, a semente da pura verdade, né? Isso vem da palavra de Deus, isso também vem de bons princípios familiares. Vamos já ir direto ao ponto, né? Porque senão a gente pode analisar apenas desejo de não falar a verdade. Mas por quê, né? Por que as pessoas têm facilidade de não serem verdadeiras? Porque a verdade pura, real, fundamental, absoluta, não está no coração deles. É interessante este negócio da verdade, porque num mundo relativizado que vivemos hoje, e existe esta ideia de relativismo, eu nos bancos da universidade ouvi muito, a verdade muitas vezes é relativa. Então, o Lucas teria a verdade dele, eu teria a minha verdade, o pastor Ricardo teria a verdade dele, e cada pessoa que está nos acompanhando, ou cada pessoa, cada indivíduo teria a sua própria verdade, dada a sua bagagem de vida, a sua vivência, as suas perspectivas de observância do mundo, né? Mas o fato é que, continuando um pouquinho, insistindo mais um pouquinho nessa ideia do jornalismo, o jornalismo deveria se encarregar da verdade absoluta e não da relativa, né? Da verdade verdadeira, Lucas. É que na questão do jornalismo, se você for fazer o jornalismo sério, você é formado em jornalismo, você sabe infinitamente mais do que eu. Você vai buscar os fatos com diferentes pessoas. Se eu pedir para você descrever este mouse, você vai descrever o mouse de uma forma, pelo teu ponto de vista. Se o pastor Ricardo for descrever este mouse, ele vai descrever o mesmo mouse, só que de outra forma, pelo ponto de vista dele. Ambas são verdade. São verdades. Porém, você vai botar o teu viés, muitas vezes, do que você gosta, o que você quis enxergar no mouse. Mas não somente, você não descreveu que ele é preto, que ele tem uma rodinha, que está escrito alguma coisa ali em cima dele. Não, você disse que ele é bom de pegar, que o pastor Ricardo só descreveu tecnicamente. Então, são várias coisas que você tem que juntar para que você chegue na hora de publicar isso com uma verdade, o mais próximo da verdade possível. Só que quando você, como ser humano, for fazer isso, você vai colocar o seu interesse econômico, o seu interesse, teu gosto na coisa, tua opinião. Portanto, é que hoje a maioria não é nem chamado de jornalista, né? Eles são formadores de opinião. Justamente. E não é nem um jornalismo opinativo, na verdade. Eles opinam quando eles deveriam estar somente transmitindo a informação, a apuração dos fatos. O que é interessante disso que tu falaste, Lucas, eu entendo que as pessoas, cada um tem um ponto de vista, é óbvio, isso é certo. Mas o que acontece? Nessa questão do jornalismo, para ele ser um pouquinho mais imparcial, teria que colocar a visão do pastor Ricardo nessa matéria e a minha visão. As duas visões. E jogar para o público, e o público iria definir, ou ia juntar a informação técnica com com o meu gosto estético da coisa, sabe? Só que não é o que acontece, né? O que mas deveria é que a notícia seria: o Lucas largou o celular em cima da mesa. A notícia seria essa. Mas normalmente sai: Lucas, frequentador cristão da Igreja Bíblica Esperança da Cruz, coloca um objeto de comunicação em cima da mesa, sabe-se lá de onde ele conseguiu, né? E aí é a mesma coisa. Eu larguei só o telefone em cima da mesa e não fiz nada além. Porém, como a notícia é dada, é que é o problema. Isso aí A verdade por si só, ela é um fato. Falamos aqui um tempo atrás, acho que era numa escola bíblica dominical, o que ocorreria num dia, se todo mundo não falasse a verdade. Coisas mais simples. Você está esperando no ponto o ônibus chegar,
está escrito desvio-riço, mas na verdade não vai ao desvio-riço. É uma mentira, seria uma mentira. Aí o Ricardo está aguardando, ele entra, ele quer ir ao bairro Desvio-Riço, ele entra ali e vai parar no bairro Forqueta. Mas como? Era uma mentira. A gente multiplica isso por 1000 durante o dia, o que seria a ausência da verdade institui a desordem. Guardem isso. Eu só dei um pequeno exemplo. Imagina um médico, né? A pessoa vai ao médico, está com uma dorzinha aqui, aí o médico faz um exame e a pessoa estaria com tumor. Aí ele vai mentir para o paciente, vai dizer, não, está tudo bem, é só uma gastritezinha, dá um remédio para gastrite. O que ocorreria com a pessoa? Então, pensemos que realmente a verdade por si só, ela é a garantia da ordem, que as coisas realmente funcionem. Eu dizer para minha esposa, eu te amo, e as minhas obras mostrarem o contrário, a minha fala é uma mentira. Então isso produz um problema no meu casamento. Então a verdade, ela é algo extraordinário, ela mantém a raça humana estabelecida, organizada. Eu acho que a verdade é a base para todos os outros valores, talvez, né? Honestidade. É possível ser honesto com ausência de verdade, Lucas? Acho que não, né? Fica difícil. É possível ser verdadeiro, Lucas? Ou melhor, vamos inverter a coisa. É possível ser justo sem a verdade? É possível ser ético sem a verdade? É possível obter-se liberdade sem a verdade? Não, é impossível. Tudo isso depende da verdade. É tão interessante isso, né? Que verdade, muitas vezes nós não damos tanto valor para a ideia da verdade, né? E às vezes até usamos meias verdades ou muitas vezes omissões. Eu não minto, eu omito. Mas daí entra a tática, aquela conhecida, né? De que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E a gente vê isso acontecer no nosso país descaradamente. Coisas terríveis que aconteceram, escândalos terríveis que aconteceram, hoje são tidos como mentira, que não ocorreu. E que as pessoas que fizeram aquilo, que foram condenadas a 420 anos de prisão, hoje dão dicas de filme na sua cobertura, né? Riquíssima, dentro de uma piscina, dando dicas de filme, sendo condenado a 420 anos, e hoje é dado por inocente porque a verdade sumiu. E a mentira que foi contada se tornou verdade. É interessante que tem um jargão que diz que em uma guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Concordo também. E se nós observarmos ao longo da história, todas as guerras que nós tivemos, tem muita especulação. Né? Sim, muita coisa não está clara até hoje. Muita coisa não se sabe. E aí ficam os discursos, as narrativas, uma palavra tão usada, né? As narrativas de um lado ou de outro. E você vai observar, muitas vezes fica até confuso, né? Porque você não sabe exatamente o que aconteceu de fato. O problema maior disso tudo, né, que eu vejo, é que, e é uma obviedade isso que eu vou falar, tá? Assim como não tem como ser honesto sem a verdade, né? Não tem como. É uma obviedade, mas eu vou ser óbvio também no que eu vou falar. A verdade, por exemplo, numa guerra. Quando começou a guerra, essa que estamos vivendo agora, né? A guerra da Rússia e Ucrânia. Primeira coisa, a Rússia deslocou 150 mil soldados para a fronteira. O jornalista perguntava, o jornalista da TV estatal russa, Putin, você pretende invadir a Ucrânia? Não, é somente um exercício. Eu lembro disso. 2 anos estão se exercitando lá. 2 anos que eles estão exercitando já os ucranianos lá.
Eu tenho aqui algo interessante que eu anotei aqui, bem dentro desse tópico da honestidade, né? Colocamos assim que a honestidade é uma característica da verdade. Por eu ser verdadeiro, eu sou honesto. O honesto diz: o que é meu e o que é seu é seu. Vou repetir. O honesto diz: o que é meu e o que é seu é seu. O honesto e amoroso diz: o que é meu, mas será seu se precisar dele. O desonesto diz: o que é meu e o que é seu será meu se eu puder tirar de você. Aí é bem por aí mesmo. Mas a obviedade que eu queria falar antes, né, que eu acabei não falando, né, é que onde está a mentira, Deus não está. Verdade. Verdade. Onde está a mentira, Deus não está. E quando é tirada a verdade, Deus sai junto. Sai junto do relacionamento, sai junto do trabalho, sai junto da política, sai de tudo. Sai junto com ele. Quando é tirada a verdade, Deus sai junto. E onde Deus não está, tem um que vai ocupar o lugar diretamente. Ele não vai ficar, o campo não vai ficar neutro nunca. Se Deus não está, tem outro ocupando o espaço. Quem? O pai da mentira. Aquele que vai contra toda a verdade. E aí, para os amantes da verdade relativa, então nós temos uma triste constatação agora, né? É a filiação. Verdade, honestidade, justiça, ética, liberdade, solidariedade. Nós estamos falando de valores inegociáveis, pastor Ricardo. E nós temos, as pessoas talvez não se dão conta disto, mas de onde retiram estes valores, né? Eu sou honesto, eu sou uma pessoa justa, eu sou ético. Não sou cristão, mas eu sou verdadeiro. Eu sou um amante da liberdade. Eu sou solícito com os meus amigos, né? Eu sou ético, eu sou justo, eu sou amoroso, eu sou bom, eu procuro a paz. As pessoas não se dão conta que tudo isso só vem de uma única fonte, né? Eu creio que a Bíblia é sagrada. Não tem outra, né? A palavra de Deus. A que mais difundiu foi a claro. Bíblia Sagrada. Tem alguma coisa de algum escrito chinês mais antigo, sim. né? Que leva a uma questão moral, mas muito mais rasa do que a Bíblia. Lembrando o que o próprio Senhor Jesus disse em João 17:17, ele falou: a tua palavra é a verdade. Olhando para diversos textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, a Bíblia fala que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é puríssima, que a palavra de Deus é real, é verdadeira. Então temos sim uma grande segurança. E como você muito bem falou, irmão Daniel Cunha, tem muitas pessoas assim que têm bons princípios, né? E talvez não sejam realmente cristãos na prática, né? Cristãos confessos, cristãos transformados, né? Mas tiveram o aprendizado dos bons princípios bíblicos na família, sem saber que esses princípios já estavam na própria palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então aqui já vai um conselho para quem estiver nos ouvindo e você é do bem. Você tem um coração do bem, mas não conhece ainda a Deus, vá direto à fonte, a Bíblia Sagrada, que ela ela tem o cerne de todos os bons princípios que nós precisamos até para a nossa sobrevivência humana. É interessante isso, né? O mundo ocidental, ele foi construído, todo ele, em cima dos princípios bíblicos. E nós vemos muitas pessoas por aí indignadas com a Bíblia Sagrada, com os cristãos fundamentalistas, que têm talvez uma visão muito fechada a respeito das coisas e tal.
E essas pessoas vivem neste ocidente cristão sem se dar conta que toda a constituição da sociedade em que elas vivem, que elas defendem, os princípios que elas defendem, são princípios cristãos. Só não leram a Bíblia ainda. E aí preocupam-se tanto com... Se nós pegarmos o cerne das legislações no início, né? A Constituição norte-americana é toda baseada em cima dos princípios bíblicos. A Constituição inglesa é baseada em cima de princípios bíblicos. E até a nossa Constituição aqui, se você observar lá no início, claro que já mudaram inúmeras vezes, mas os princípios, os valores, o sistema até de justiça é um sistema baseado nos princípios bíblicos. Vale lembrar que o curso de Direito, veja bem, o curso de Direito, o próprio nome do curso já aponta para algo reto, algo correto, né? O curso de Direito, ele tem muita inspiração bíblica. Existem citações bíblicas, né, em diversas ramificações do direito. Falando que você mencionou, Daniel Cunha, há pouco, as constituições. As constituições são baseadas em quê? Na lei. E a lei vem de onde? Do direito. Então, talvez alguém que esteja nos ouvindo nunca pensou dessa forma, né? Inclusive, nós temos alguém aqui que fez o curso de Direito, né? E sabe muito bem sobre isso. O pessoal nem sabe que o Júnior está aí atrás das câmeras, né? Nossa produção. Temos produtor. Não, é outro nível. Né? Um, né? Eu vou aproveitar. Ô, produtor, tu pode me trazer um copo d'água, por favor? Senão eu não vou conseguir falar até o final do programa. Até peço desculpa para os amigos que nos acompanham, mas a gripe me atacou nos últimos dias e a tosse veio junto. Devia ter aceitado o que eu ofereci, você não quis. Voltando ao nosso assunto, nós vemos que existe o princípio, a base, né, o alicerce, que é a verdade e todos os outros valores que deveriam ser inegociáveis. Mas o que nós mais vemos ultimamente são as pessoas negociando seus valores, nas mais diferentes áreas. A pessoa, para conseguir uma promoção no ambiente de trabalho, ela negocia valores. Ela trapaceia os colegas, ela talvez, ela pode burlar informações, pode prejudicar pessoas. No ambiente escolar, as pessoas colam. Há um tempo atrás, tinha uma indústria de trabalhos de conclusão de curso rolando por aí, não sei como é que está agora. Quando eu me formei, era assim. A pessoa não precisava diretamente fazer o trabalho de conclusão, não precisava fazer o TCC. Ela contratava alguém para fazer e dava uma lida antes, ela só apresentava. E era aprovada com laurea acadêmica. A inteligência artificial que faz para ti. Naquela época não tinha, né? E tinha que arrumar alguém ainda para formatar todo o trabalho. Hoje já deve sair quase pronto, né? Então as pessoas parece que negociam esses princípios. E aí a pergunta que vem para vocês, o que quiser começar a falar primeiro, hein? As pessoas são extremamente influenciáveis. Por que será que o ser humano é tão influenciável? Dura coisa, te pergunto, Lucas. Você é influenciado a todo momento. A todo momento você está sob influência de alguma coisa. Se você está ouvindo rádio, dependendo da notícia que dá, você é influenciado a pensar sobre aquilo, a formar até uma opinião, concordando ou não com aquilo que o radialista está falando, né? E se você achar que é válido, que há algum valor naquilo, você pode acabar por tomar para si. Talvez por ingenuidade, talvez por ignorância, né? Mas é algo que te chamou a atenção, falou com você e você pode mudar a sua maneira de pensar influenciado por um radialista, seja lá quem for. Hoje está muito em voga YouTube, Instagram, né? Todas essas redes sociais aí que o microfone deu poder para muita gente, né?
Muita gente. A internet nivelou as E aí- pessoas, E né? aí acaba por ter gente influenciando pessoas que você nem sabe de onde é, o que pensa, né? Nada, mas ele está influenciando. E aí eu não sei o que é pior, pastor Ricardo. Antigamente, antes da internet, as pessoas eram influenciadas pelos veículos de comunicação, pela grande mídia. Era onde vinha a informação, onde vinham os conhecimentos. Tu não tinha muito onde buscar isso. Com a internet a coisa se horizontalizou e muitas pessoas têm voz. E vamos trazer para o nosso ambiente, tá? Para o ambiente cristão. Nós temos na internet milhares de pessoas falando sobre coisas bíblicas, muitos sem compromisso algum, né? Muitos. E estas pessoas são ouvidas, são assistidas, e muitos têm até algum crédito. E as pessoas, hoje, como tudo é muito rápido, as pessoas têm dificuldade de pegar aqui. Eu vejo que tem 2 Bíblias impressas na minha frente. As pessoas muitas vezes preferem assistir o videozinho lá, o devocional, já no YouTube ou no Instagram, e não abrem a Bíblia, né? E não sabem exatamente a veracidade do que aquela pessoa está falando. Não estou jogando ninguém na vala comum, não estou generalizando. É óbvio que tem pessoas seríssimas na internet. Mas o difícil é nós sabermos quem é o sério e quem é o aventureiro, pastor Ricardo. Voltando à questão inicial que você havia perguntado, a respeito por que as pessoas se vendem, né? A gente deve ser verdadeiro, né? Estamos aqui falando da verdade. Todo ser humano, entendo eu, todo ser humano, de alguma forma, está desejando um benefício, está desejando algum tipo de lucro, porque ele precisa. Uma pessoa que trabalha, ele trabalha na esperança de receber o fruto do seu trabalho, um salário, né? Inclusive a Bíblia chega a falar que o salário do pecado é a morte. Tem né? pagamento para Tem todos, um então. pagamento, né? Mas nós precisamos entender de que existe uma diferença entre eu ser tentado por alguma coisa, eu estar precisando muito de algo, e vamos dar um exemplo, esteja num trabalho secular, e sou convidado a fazer algo incorreto, desonesto, mas eu estou precisando. E o meu chefe me diria, se nós fizermos juntos isso aqui, você vai ficar com uma parte. Aí eu estou precisando. Esse dinheiro ia me fazer um bem, eu ia resolver, eu ia pagar esta conta, eu ia pagar aquela outra conta. Tentações todos teremos e temos o tempo todo, seja numa escala bem pequena, seja numa escala maior. A grande questão é se vamos ceder às tentações ou não. Se nós cedermos às tentações, é um direito nosso. É um direito, ceder. Na busca de uma vantagem financeira, de poder, de posição, né? Mas a Bíblia nos ensina a permanecer na verdade. Se nós conhecemos, que nem tu falaste ali, né? A verdade verdadeira, que não é relativa, é absoluta, que a verdade verdadeira, absoluta, é Cristo, é uma pessoa e é a palavra de Deus que norteia nossas atitudes, nossas decisões, nós devemos resistir a essa tentação. Mas que todos somos tentados de uma forma ou outra, somos. Assunto de alguns domingos atrás, Lucas, na nossa escola bíblica dominical. Para o amigo que não sabe, eu e o Lucas somos professores de jovens e adolescentes nos domingos pela manhã. E nós tínhamos um assunto que abriu uma discussão bastante interessante, que era: todos são tentados, mas só peca quem quer. Muito bem. Decisão, né? Escolha, claro. Mas eu pequei porque eu fui obrigado a pecar. Ninguém é obrigado a pecar. Né? Claro que tu talvez pague um preço. Claro que talvez tu sofra uma dura consequência por causa disso. Mas você só peca se você quer. Falando sobre o que o pastor Ricardo estava comentando, que todo ser humano está em busca de algum lucro, né?
uma história, não sei se verídica ou não, mas que se conta, na construção da Itaipu Binacional, um dos presidentes enviou o cunhado para lá e disse: cuida da obra lá, não deixa os caras roubar, não deixa o pessoal roubar. Itaipu Binacional é um monstro de uma construção. O cunhado dele foi para lá. 2 semanas depois, o cunhado dele voltou e disse: me tira de lá porque eles chegaram no meu preço. Uma escolha, né? É verdade. Tu entraste exatamente no assunto que eu quero sugerir agora. Olha só. Tu disse então que as pessoas têm um preço, ou quase todos têm um preço. Ele estava chegando no preço dele. Chegou, né? Tanto é que ele disse: Me tira daqui. No caso dele, sim, né? Pois então eu quero trazer... A maioria diria assim: não, me deixa aqui que eles ainda não chegaram. Eu quero um pouquinho mais. Eu quero um pouquinho mais. Vamos lá, então. Mateus 26, do 14 ao 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então buscava oportunidade para o entregar. Que coisa terrível, hein? O preço para entregar Jesus Cristo, o preço que Judas, e eu acho que ele nem pediu o valor. Eles pesaram e deram as 30 moedas de prata e para ele foi bem pago no entendimento dele, porque ele chegou muito ousado, né, pastor? O que vocês quereis me dar? E daí eu entrego o que vocês querem. E a bem da verdade, ele recebeu o valor, não usufruiu do valor, devolveu o valor, atirando as moedas para os sacerdotes, saiu e foi enforcar-se. Quer dizer, aquilo que não é legítimo, aquilo que a gente pode ganhar, receber, mas que é resultado de uma fraude, de um engodo, de um ato corrupto, não é coisa receber. Mas será que todo mundo tem um preço? É a pergunta, né? Eu creio que não. Eu creio que não. A Bíblia apresenta uma busca, um padrão para que nós venhamos resistir às tentações, sejam elas de ordem financeira, de poder, de posição, enfim, né? Me vem à mente agora o caso de José do Egito. José do Egito disse não a uma tentação de ordem sexual, quando aquela senhora, que era uma senhora de posição, esposa de Potifar, o marido não estava em casa, então, humanamente falando, ele poderia aceitar a proposta dela e não ser pego, né? Mas ele disse não. Ele disse: não aceito o teu preço, não aceito a tua proposta. E resistiu e fugiu. E por ser verdadeiro, ele foi pego, ela segurou as vestes dele, né? Quando ele sai correndo, ela segura e fica com a capa dele na mão, como uma suposta prova, fake, né? E gritou depois, fez um teatro, né? Gritou e vieram os servos e tal, e ele tentou abusar de mim, né? E ele, quando o marido chega dela, e ela contou a mentira, né? Que ele tentou forçá-la e coisa e tal, e na verdade ele foi preso injustamente. Mas Deus cuidou dele. Então, eu pessoalmente não acredito que todos têm um preço. Todos temos tentações. Uns vão ceder, outros não. É só nós pegarmos este exemplo de José, ele sofreu a consequência, mas não se vendeu. Não se vendeu. E tem pessoas que morrem e não negociam valores. Vou trazer um pouquinho
para a palavra que eu trouxe ontem no culto de oração. A partir do momento que você ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que a obra de Jesus na cruz chegou até você e nada mais importa a não ser a obra de Jesus na cruz, o amor por Ele, não tem preço que vai te fazer comprar. O problema é o quanto estamos amando a Deus a ponto de não ter, de nossos valores serem inegociáveis. Todos os nossos valores. Aí falo de moral, ético, todos os nossos valores, familiares, tudo, né? Até que ponto estamos amando a Deus para que não tenhamos um valor corrompido? Quanto mais próximo de Deus a pessoa está, lógico, só vai estar próxima de Deus se for sincera. Esta proximidade, com certeza, ela vai estar mais próxima de estar praticando todos estes valores, os inegociáveis, né? Vai estar dentro de um sistema de conduta aceitável. Mas o que seria inegociável para ti? A salvação. Tá, ok. Não, valores inegociáveis. A verdade para mim é inegociável. Tá, ok. Então, mentira é... Não... Mentira lá em casa, eu ensino meu filho que mentira é proibido. Mentira é proibida. Foi a questão que também na escola dominical nós estávamos tratando, que a Camila comentou, né? Eu não vou brigar com a Camila Vargas, que é professora junto conosco. Ela disse, eu não vou brigar por causa de banho, por causa de outras coisas. Mas a questão dos valores, questão de mentira, aí é outra história. São valores, então você escolhe a briga que você quer ter dentro de casa. Brigue por valores morais, brigue por valores... Pelo que vale a pena. Pelo que vale a pena. Tanto que eu falo para o meu filho, sempre falo para ele, olha, tu vai errar, tu vai cometer erros, tá? E talvez tu vai ser influenciado pelos coleguinhas na escola, pelos amiguinhos da rua ali e tal. Mas o que eu quero de ti é verdade. Fez errado, tudo bem, errou. Nós vamos... é lógico que vai ter uma consequência pelo erro, mas eu vou ficar muito mais triste e frustrado se tu mentir, se tu tentar esconder de mim. Chega, já fala a verdade. E aí depois a gente negocia dali para frente. Mas a verdade tem que vir. Porque se tu permite que a criança minta, porque nós sabemos quando eles estão falando a verdade ou não. Todo pai sabe, basta ser um pouquinho observador. Se você não extrair a verdade dele, ele vai entender que ele pode, vez ou outra, mentir, ou omitir, ou dissimular. E aí, daqui a pouco, você está criando um adulto dissimulador, um adulto inconstante, que falta com a verdade. Nós já observamos que se falta com a verdade, vai faltar com quase todos os outros princípios de valores, né? Uma pessoa que não é verdadeira, ela não consegue ser honesta, ela não consegue ser justa, ela não consegue ser ética, como nós já falamos antes. E consciente ou inconscientemente, a vivência desta pessoa adulta, falando do casal, se for ou um ou outro, ou os dois desonestos, no discurso diário do convívio familiar, eles estão ensinando os filhos a serem desonestos também. Uma coisa muito simples, né, que quando se fala para casais a gente gosta de mencionar. Um exemplo simples. Alguém bate a porta, um cobrador, né, bate a porta, e aí o pai dá uma olhadinha assim pela cortina e viu que é o cobrador. Aí ele fala para o filho, vai lá e atende, diga que o pai não está. O pai mandou dizer que não está. Para não mentir, o pai mandou dizer que não está. Pois é, e aí? Que coisa, né? Quais serão os valores que esta criança vai levar para a vida adulta, né? Ela vai entender que ela pode dissimular. Claro. E uma pessoa dissimulada é algo bastante complicado. E as crianças, é incrível, é claro que você sabe, os ouvintes sabem, né? As crianças é como uma esponja. Eles estão, às vezes, sentados no chão, brincando com o carrinho, com a boneca. A gente pensa que eles não estão ouvindo. Além de ouvir, eles estão ligados. Eles estão ouvindo.
ouvindo coisas que estão no consciente e no subconsciente deles. É muito perigoso se nós, como pais, como homens de Deus, mulheres de Deus, não sermos verdadeiros, né? Não procurarmos fazer as coisas de forma correta, ainda que fazer a coisa correta, tem um dos tópicos que é justiça, né? Dar a cada um o que lhe é devido. Eu coloquei aqui, cortar o bolo bem no meio, para não cortar uma fatia mais grossa para mim e uma mais fina para o outro. Estou sendo injusto, né? É preciso sermos corretos para ensinar valores transformadores na nossa vida, na nossa família, para os nossos filhos. E na verdade tudo começa em casa, né, pastor? Não tem. Verdade. Você vai ver um reflexo de uma sociedade um pouco melhor se as famílias, se dentro de suas casas as pessoas estiverem fazendo a coisa certa. E o que nós vemos fora tão somente é o reflexo, né? Falamos tanto deste mundo corrompido, deste mundo desestruturado, deste mundo que vai de mal a pior, mas isto é porque dentro de casa as coisas estão indo de uma maneira não adequada. E aí nós observamos então que a sociedade tão somente é um reflexo disso tudo, né? Quando o pastor Ricardo falou de justiça, a verdade está na justiça. Verdade, com certeza. Mas se olharmos para o cenário nosso, brasileiro, você tem leis que não são claras. Você pega, por exemplo, a Bíblia, Deus é tão direto e reto, tão simples, né, que ele bota lá nos 10 mandamentos: não matarás. Ponto final. Na lei não diz, na lei brasileira não diz não matarás. Diz, se você matar, você vai sofrer tal punição, pode agravar por causa disso, outro. Mas não diz não, né? Então a lei dá toda uma margem para a interpretação do juiz. Os chamados furos da lei. E aí nós já voltamos àquela questão do ponto de vista do gostar, do gosto do juiz. Se o juiz está julgando alguém que tem um ponto de vista diferente do dele, ele vai ser mais severo e vai inclinar para o lado que ele quer, né? Ou para o outro. Ou seja, aos amigos, as benesses da lei, aos inimigos, os rigores da lei. É simples. Se vê muito isso quando temos questões trabalhistas sendo julgadas. Tem juízes que são mais inclinados a dar o ganho para as empresas e outros para o empregado. Não conheço nenhum, mas enfim. Tem poucos, mas tem. Eu já vi pessoas perderem causas na justiça porque o juiz era mais inclinado ao empresariado. Tá? Não estou defendendo nenhum nem outro. Estou falando que conforme a afinidade, talvez, ou talvez a bagagem devida, a pessoa seja mais inclinada para um ou outro lado. Mas isso eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, isso é muito relativo. Porque a relatividade é algo complicado, né? Porque a gente deveria ser sim, sim, não, não, né, pastor? Não tem meio termo, né? Todos esses princípios aqui que estamos falando, esses valores, né? Eles precisam verdadeiramente estarem dentro de nós. Eles devem fazer parte da nossa vida. Por mais que a gente seja tentado a fazer alguma coisa errada por conta de uma necessidade, entre aspas, né? Como falamos aqui, olha, estão me oferecendo um valor para mim falar alguma coisa que eu sei que não é verdadeira, mas é só ir lá e falar diante do juiz que eu vou ganhar tanto. Quem tem dentro dela, dentro do seu coração, a verdade que o norteia, a justiça que o norteia, ele pode ser tentado, mas voltando à questão das escolhas, ele vai estar olhando para aquela situação, dizendo, se eu fizer a coisa errada, eu farei com consciência, porque a verdade está dentro de mim, eu sei que a verdade é o correto,
Eu sei que a justiça é o correto, né? Eu estou sendo tentado. Ia me fazer bem esse dinheiro, como falei antes. Mas a decisão é nossa, é minha, é de cada um. Receber uma vantagem fazendo algo errado, pecando contra a verdade, contra a justiça, em dano do justo, em prejuízo do justo, ou ficar do jeito que eu estou, né? E fazer o que é certo. Eu tenho comigo uma coisa simples que todos já ouviram, né? E os meus pais falavam. A melhor coisa que a gente pode ter é poder ir deitar de noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Isso não tem preço. Não tem. Consciência tranquila não tem preço. Se falar em algo contrário, um exemplo, falando sobre mim aqui agora, se falar em alguma coisa contrária a mim, assim, falando algo que eu não fiz, tranquilo. Eu estou tranquilo, eu sei que eu não fiz. Mas ainda que alguém, que a gente está vendo no Brasil ocorrer, né, seja injustiçado, seja preso injustamente, houve um processo legal, entre aspas, todo elaborado, né, veio testemunhas falsas, vamos ser bem realistas, e o Ricardo foi condenado. Se for condenado, desde que eu tenha a certeza pessoal de que eu não fiz nada errado, continuo tranquilo. Lucas, sabe o que o amigo que está nos acompanhando precisa fazer agora de verdade? Curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal. Isso aí. Precisamos expandir o que estamos fazendo e logo teremos melhorias técnicas e pessoais. Vamos evoluindo a cada dia. Vamos levar a palavra de Deus mais longe. Nós estamos nos organizando, estamos aqui quase que num projeto piloto, para falar bem a verdade, para aqueles que estão nos acompanhando. É um projeto piloto, nós já tínhamos o desejo de fazermos isso há algum tempo e parece que nunca chegava a hora. Então, nós resolvemos fazer. Como diz o Eliezer Vargas, me falou esses dias, é melhor o feito do que o não feito. Muito então, simples e muito verdadeiro. Né? É melhor feito, né, do que não feito. Então, hoje nós estamos com uma estrutura mínima, mas estamos nos organizando. Nos próximos dias já teremos algumas coisas aí a acrescentar. Então, amigo que nos acompanha, teremos daqui uns dias mais qualidade de som, mais qualidade de imagem, mais qualidade de iluminação, mais qualidade técnica, porque nós estamos estudando todos os dias para melhorar também. Então aproveita, te inscreve no nosso canal, tá aqui embaixo, embaixo do vídeo, só rolar para baixo, aí você já vai ver que tem ali inscrito, bota inscrito e já clica no sininho, coloca todas, né? E daí você já vai, antes de nós entrarmos ao vivo, ou toda vez que nós tivermos alguma publicação em nosso canal, você já vai acompanhar. E nós não transmitimos tão somente o podcast, às vezes nós temos transmissões de alguns cultos, de alguns outros eventos e tal. Então, aproveita aí, se inscreve, manda o link para os amigos, para a avó, para a tia, para a prima, para a irmã, para o pessoal da empresa, para o pessoal lá da colônia. Compartilha porque nós precisamos de mais inscritos no nosso canal. Era isso que eu queria dizer de verdade. Isso mesmo. Nós já estamos indo para o final, passa tão rápido, né? Nós combinamos de conversar tão somente por 1 hora. Doses um pouco mais miúdas, Lucas. Não temos a intenção de esgotar assunto algum, porque os assuntos são inesgotáveis. Não queremos fazer programas de 3 ou 4 horas, como tem por aí. Nós queremos conversar sobre 1 hora com um assunto pertinente para as pessoas e que seja agradável e que fique um gostinho de quero mais, né? Para nós irmos para o final, então, o Lucas pode falar, depois o pastor Ricardo complementa. Jesus Cristo é a verdade. Só vou dizer isso para ti. E agora tu te vira. Sim, essa é.
Eu quero que tu desenvolva. Tá? Outra obviedade, né? Mas Jesus Cristo é a verdade. O maior influenciador de todos os tempos. E fazendo um breve resumo do que foi falado aqui. Jesus Cristo é a verdade. As pessoas são influenciáveis? São, a todo momento. A internet deu vozes a muitas pessoas. Deu voz a várias interpretações bíblicas. O que é perigoso. Porque você tem interpretação de um jeito, de outro totalmente diferente, todas elas disponíveis para você. Você ouve, e aquelas diferentes interpretações de um mesmo texto, de um mesmo valor, né, aquelas diferentes interpretações acabam por mais te trazer dúvidas do que benefícios para a tua vida espiritual, né? Então você acaba por ser influenciado por diferentes vertentes de interpretações bíblicas, e aquilo se tornam muitas vozes na tua cabeça. Muitas vozes na tua cabeça que podem confundir a verdade. Porque você está, na verdade, você está buscando algo ali e tentando aprender e ouvir e tal, né? E na esperança até de estar fazendo algo bom, mas aquilo está te trazendo uma confusão mental, uma confusão espiritual, sabe? Porque você ouve diferentes vertentes. Você tem lá o mega pentecostal, o neopentecostal, o presbiteriano, o ortodoxo, o católico. Você tem vários, e dentro do pentecostal você abre um leque gigante também de interpretações, né? Aí vem aquele também que é o desigrejado, que é cristão, mas é desigrejado. Tem aquele que é contra a religião, mas está pregando dentro de uma igreja, né? Enfim, aquilo tudo vai trazendo para você uma confusão e você não sabe mais quem está influenciando você. Então, nada melhor do que você calar essas vozes, inúmeras vozes da cabeça. Se você tem uma congregação que você frequenta, ouça esta congregação, ouça o pastor desta congregação, ouça os obreiros dessa congregação, ouça os programas dessa congregação e forme uma linha de pensamento conforme ela. Se ela não tem heresia, mantenha esta linha de pensamento e seja influenciado unicamente pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, que é a verdade. Lembrei agora de uma história de um gerente de banco que fez uma reunião com todos os caixas, né? Havia um derrame de notas falsas ali na região, e aí ele pegou determinadas notas e todos tinham que manusear aquelas notas de valores diferentes. Um caixa perguntou: mas, senhor gerente, o senhor não deveria nos mostrar as notas falsas para a gente saber, conhecê-las? Não, vocês precisam conhecer bem as verdadeiras, porque quando chegar uma nota falsa, vocês com facilidade vão identificar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos conhecer a Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é uma experiência. Ele é o nosso Salvador e precisamos ter uma experiência real com Ele. Porque a Bíblia fala também que o Espírito Santo, que age pela palavra, que é a verdade, nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo está na palavra. O Espírito Santo age pela palavra. Então, aos nossos irmãos que estão ouvindo, os nossos amigos, conheça a Bíblia, estude, vá direto à fonte, à palavra de Deus. Não fique meramente bebendo
ou comendo, como se diz, pelas mãos dos outros. Seja um estudante da Bíblia, conheça você mesmo a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade e a nossa segurança. Vamos encerrando por aqui. Nós temos a nossa tecnologia, muitas vezes nos dá algumas rasteiras, Lucas. Está perto do fim. E está perto do fim. Não do fim de todas as coisas, né? Do fim desta tecnologia que está nos atrapalhando muitas vezes. Logo, teremos tudo restabelecido, equipamentos novos estão para chegar, e aí sim, não teremos mais dificuldades técnicas, em um primeiro momento, óbvio, né? Porque a tecnologia é algo que muitas vezes nos deixa na mão. Amigo, muito obrigado por nos acompanhar. Nós estamos encerrando agora, são 9 horas, ou melhor, 21 horas e 1 minuto. Vamos encerrando por aqui o podcast Esperança da Cruz, contando com você já para a próxima quarta. Tem uma semana aí para você se inscrever, escrever todas as pessoas que você conhece, manda lá o link do nosso canal e vamos levar para mais pessoas o Evangelho de Jesus Cristo e a palavra da verdade. Não esqueça, meu amigo, verdade absoluta somente em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite.